Paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo, viu, Franklin? Tem um xará seu aqui, viu? É que ele veio de manhã, mas ele senta nesse cantinho. Do lado dessa moça bonita aqui, a da Edilene, é o Franklin também, viu? Seja bem-vindo toda vez que você desejar, tá bom? Eu cheguei um pouquinho atrasado, os irmãos sabem que meu pai não tem andado muito bem, né? E foi internado, depois... Hoje foi a transferência dele para um hospital, que ele estava na UPA, né? Então, demorou um pouquinho e esse trâmite, às vezes, parte burocrática, até acertar tudo. Mas ainda deu tempo de chegar a tempo aqui. Mas eu tenho certeza que, se eu não estivesse aqui, qualquer um de vocês poderia trazer uma palavra também do coração de Deus, né? Para variar, eu estou esperando o computador abrir. Eu estou enrolando aqui um pouquinho, mas é para abrir. Oi? Enquanto isso você pode já abrir no texto que ali está. Nós vamos meditar um pouco em Amós. Capítulo 6. Hoje pela manhã, nós falamos um pouco, demos início a essa mensagem. Eu digo que demos início porque nós não concluímos, né? A semana passada, quem esteve aqui, Deus colocou no nosso coração a respeito de pensar um pouco sobre algumas coisas que nós não entendemos, mas que elas são verdadeiras. O tema da mensagem da semana passada foi que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Coisas ruins atingem também aqueles que são íntegros de coração, que buscam a Deus em sinceridade, em verdade, e que às vezes nós não entendemos por que essas coisas ruins alcançam pessoas que são devotas a Deus, que buscam um relacionamento com Deus, que de certa forma são sinceras com Deus. Não são perfeitas, viu, William? Não são perfeitas, mas são pessoas dedicadas, são pessoas que se esmeram em ter um crescimento através de um relacionamento com Deus. Nós não entendemos, mas a verdade é que isso acontece. E hoje eu quero trazer um contraste de tudo isso. O contraste é que coisas boas acontecem com pessoas que são ruins. Porque quando você vê coisa ruim acontecendo com pessoas boas, você não entende. Mas quando você vê coisas boas acontecendo com pessoas ruins, parece que você fica indignado, né? Como é que pode um sujeito tão ruim, tão mal, e parece que a vida dele vai sempre para frente, dá tudo certo? A primeira, quando você vê uma pessoa boa sofrendo, sendo atingido por coisas ruins, você fica sem entender. Mas a segunda parece que gera uma certa indignação. Por que uma pessoa que é até indiferente às coisas de Deus, algumas que até nem creem na existência de Deus, até debocham daqueles que creem na existência de Deus, mas parece que a vida dele deslancha, o negócio vai, e a gente não entende também, e a gente fica de certa forma às vezes até indignado com isso. O texto de Amós vai nos falar um pouquinho sobre isso. Amós capítulo 6, do verso 1 até o verso 6, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Eu vou fazer uma breve retrospectiva daquilo que eu falei pela manhã e finalizar com vocês. Não vou falar tudo aquilo que falei, obviamente, porque demandaria tempo e não é esse o propósito aqui. Amós capítulo 6, do verso 1 até o 6 diz assim: Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Ramate, e em seguida desçam a Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês. Vocês acham que estão afastando o dia mau? Mas na verdade,
estão atraindo o reinado de terror. Eu disse hoje pela manhã que se eu escutasse uma palavra dessa vindo de Deus, para mim, acho que minha perna ficaria bamba e eu cairia de joelho, e acho que eu não me levantaria mais enquanto ele não mudasse essa sentença. Mas essa é a verdade. Versículo 4. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e ungem com os mais finos óleos. Se ungem, mas não se entristecem com a ruína de José. Somente até aí. Feche seus olhos mais um momento. Pai, esta é a sua palavra. E ela é tão preciosa. Porque ela sempre nos ensina. De uma forma ou de outra. Ela acaba nos ensinando. E eu te peço, Pai, que não seja diferente esta noite. Que ela possa trazer um ensinamento profundo para as nossas vidas. De tal forma, Senhor, de tal forma, que nenhum de nós saiamos deste lugar da mesma forma que entramos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Como eu disse a semana passada, nós falamos que coisas ruins acontecem e atingem as pessoas boas. E hoje eu gostaria de falar sobre o contraste. Que coisas boas chegam até as mãos, embandejadas, nas mãos de pessoas que são ruins. Pessoas que são totalmente descomprometidas com o Senhor. Mas a bondade ou as coisas boas alcançam essas pessoas. Eu acho que se nós fôssemos resumir essa verdade em apenas um versículo, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que diz Eclesiastes 7,15. Eu acho que essa questão de você ver pessoas boas ser atingida por coisas ruins e ver pessoas ruins ser atingida por coisas boas, eu acho que ela se resume nesse versículo que diz assim, Eclesiastes 7,15. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua vida de impiedade. Parece que a lógica seria qual? Aquele que vive de uma forma justa ou agradável ao Senhor, possa gozar de mais dias na face da terra. Mas ele diz assim que na vida dele, ele viu um homem com esse perfil, desse calibre, no entanto morreu cedo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, como pode uma pessoa tão útil partir tão cedo? E ele disse que ao mesmo tempo ele assistiu a vida de pessoas impiedosas, pessoas más, pessoas ruins, pessoas terríveis, que não morriam. Muito pelo contrário, talvez tenham vivido o dobro do que viveu o justo. Por isso que talvez ele começa o versículo dizendo assim, já nesta vida sem sentido, já vi de tudo. Porque quando a gente se depara, por exemplo, com um dos mandamentos que diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Poxa, parece que então honrar pai e mãe vai me levar muito longe. Mas parece que Salomão, de alguma forma, ele teve uma experiência que mesmo aqueles que honraram pai e mãe, vivendo uma vida de justiça, morreram cedo. E aí surge a pergunta dentro da gente, por que essas coisas acontecem? Nós temos assistido de perto, vocês sabem disso, essa classe que nós podemos dizer que é uma classe politiqueira, né? De bandidos, de mentirosos, de homicidas diretos e indiretos, de ladrões, que infelizmente todos eles, ou a grande maioria deles, desfrutam de um bom palácio, de uma boa mansão, de uma boa casa, desfilam nos melhores carros. Eles também, além disso, eles se hospedam nos melhores hotéis, desfrutam dos melhores cardápios que são ali oferecidos, vestem as melhores roupas. E cá para nós, tem uns que vivem até mais saudavelmente do que a gente. Você olha para o fulano, cara assim, nem em Deus eu creio. E se você olha para o check-up que ele faz lá, está tudo em ordem. A hemoglobina está no lugar certo, o colesterol está no lugar certo,
diabetes, o nível de colesterol, o nível de açúcar, está tudo certinho. Inclusive se gabam muito disso. Mas a verdade, meu irmão, é que a gente não deve estranhar essa descompensação social que existe, porque ela sempre vai existir. E como eu disse pela manhã, o cristão não deve usar como termômetro esses referenciais. Coisas ruins estão acontecendo? Ora, então é preciso que você reveja alguma coisa na sua vida. Porque se a sua vida estivesse num formato agradável a Deus, certamente coisas ruins não atingiriam você. Equívoco seu. E talvez você olhe para algumas pessoas e ao ver o quadro da vida daquela pessoa, onde ela tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, veste boas roupas, você fala assim, poxa, Deus é contigo. E às vezes não. Talvez aquele que está passando ou vivenciando momentos ruins é aquele que tem um relacionamento com maior profundidade com Deus. E aquele que goza dos bens materiais, que aparentemente é a evidência de que Deus está abençoando, às vezes não. Por quê? Porque coisas ruins atingem pessoas boas, ou pessoas íntegras, pessoas altamente comprometidas com Deus. Infelizmente. E da mesma forma, coisas boas acontecem com patifes, com cafajestes, com lobos na pele de cordeiro, com pessoas indiferentes à opinião de Deus, com pessoas totalmente descomprometidas com aquilo que Deus deixou com tanto carinho para nós, a constituição espiritual chamada Bíblia. Eu queria então essa noite dizer para você não pautar a sua vida com os seus olhos fitados nesses exemplos. Não rotule ninguém, porque sobre ele está vindo um mal, ou algo de ruim está acontecendo. Não rotule aquela pessoa que lhe falta alguma coisa, e por conta disso algumas coisas ruins estão acontecendo. É verdade que às vezes, dependendo das escolhas que fazemos, as consequências também virão. E pode ser que aquele momento ruim que determinada pessoa possa estar vivendo é fruto das suas más escolhas, mas nem sempre. Bem como, não é porque você vê alguém abastado, você pode então dizer que é sinônimo da bênção de Deus na vida dela. Você vai encontrar traficantes aí, que são ricos, e em momento algum é evidência da bênção de Deus, a forma com que eles conduzem a sua vida. Então precisamos aprender a parar de usar esse termômetro, que é o termômetro visual. Coisa ruim está acontecendo, algo errado existe com você. Coisa boa está acontecendo, então sua vida está certa com Deus. Não é isso. Quando a gente olha para esse texto de Amós, ele está dizendo de uma camada social, onde as pessoas deitavam em suas camas de marfim, se espreguiçavam nos seus sofás aconchegantes, comiam os melhores cordeiros, as melhores novilhas, e não estavam nem um pouco preocupados com a outra camada, talvez paupérrima, uma camada talvez que não desfrutava do poder aquisitivo que lista ou ilicitamente eles tinham conquistado. E eu dizia que hoje pela manhã, coisas boas também acontecem com aqueles que são egoístas. Não pense que somente coisas boas atingem aqueles que sabem repartir o pão, aqueles que sabem dividir as suas dores, ou pelo menos estar junto de alguém que sofre e poder de certa forma ser empático com o seu sofrimento. Não. Coisas boas acontecem com aqueles que pensam somente em si, que têm com o ego como centro da sua vida. E eu citei aqui para vocês o versículo que eu acabei de citar agora, se referindo a essa camada social de Amós, que eles se deitavam nas suas camas de marfim, se espreguiçavam nos seus sofás, comiam os melhores cordeiros, as melhores novilhas, mas não estavam nem aí para o resto das pessoas. E é interessante que o versículo anterior ele diz o que, Douglas? Diz assim: vocês pensam que estão atraindo para vocês o dia mau, o dia bom? Vocês estão atraindo para vocês o dia mau. Mas a verdade é que o dia que eles estavam vivendo, o hoje, era um dia muito bom para eles. Porque eles tinham aonde comer, eles tinham o que comer, tinham aonde morar, tinham tudo, enquanto outras pessoas não tinham. Mas o comportamento, a forma com que eles agiam para com outras pessoas, uma forma egoísta, ainda permitia que coisas boas vinham sobre a vida dele.
Eu falei hoje pela manhã também que coisas boas também acontecem com aqueles que são excêntricos, ou seja, pessoas que querem sempre se destacar, com as pessoas que querem sempre chamar a atenção para si. Eu até usei um exemplo assim, é como se todo mundo combinasse vestir de azul e você fala, eu venho de amarelo. Aí a hora fala, então eu vi todo mundo de amarelo, então eu venho de azul. Ah, eu gosto de preto, todo mundo gosta de preto, eu gosto do branco. Todo mundo gosta de branco, eu gosto do preto. É o só para contrariar. O texto diz assim que eles dedilham as suas liras como Davi, improvisam instrumentos musicais. Por que eu disse que são pessoas que na realidade são pessoas que recebem coisas boas, mesmo elas sendo excêntricas, pensando nelas, ou que todo olhar volte-se para ela? Porque Davi foi uma inspiração de músico. Ele não foi simplesmente um músico que tocava um instrumento, mas nós vemos relatos na Bíblia, inclusive um deles que se destaca muito, que enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical, aliviava a opressão demoníaca que estava sobre a vida de Saul. Então o momento de louvor de Davi, além dele ser um músico muito competente, ele era alguém que era tremendamente usado por Deus, para que pudesse trazer libertação através do louvor. No entanto, agora esses homens fazem uso do louvor, inclusive eles dizem aqui, dedilham suas liras, mas eles usavam para alimentar momentos de orgia, aonde o centro era sempre eles mesmos. E eu pergunto para você, coisas boas não aconteciam com aquele povo? Acontecia. E a gente precisa aprender a trabalhar isso dentro do nosso coração, para que a gente não fique perguntando para Deus, Deus, por que algo de ruim veio sobre a minha vida, se eu tenho levado uma vida reta diante de Ti? A gente tem que entender que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e Ele não fez separação de camadas, e nem disse que a aflição viria somente para aqueles que não criam nele, mas a aflição viria também para aqueles que viessem a crer nele. Então a aflição pode vir para aquele que debocha da existência de Deus, como pode vir para aquele que crê veementemente na existência de Deus. E eu quero agora compartilhar com vocês mais duas verdades. Essas foram que eu compartilhei pela manhã de uma forma rápida. Eu quero compartilhar mais duas verdades sobre as coisas boas que podem atingir pessoas que são ruins, pessoas descomprometidas com o Senhor. Aliás, deixe-me dizer para você, nesses meus anos de pastoreio, junto com a minha esposa, eu já vi muita coisa na igreja. Eu já vi pessoas extremamente comprometidas com o Senhor, devotadas ao Senhor, entregues ao Senhor, que não se envergonham do Evangelho, que pregam o Evangelho, e que às vezes passam dificuldades na vida, dificuldades sérias, dificuldades no campo financeiro, dificuldades no campo emocional, dificuldades talvez muitas vezes até no campo espiritual, dependendo da opressão que sofrem. E eu já vi pessoas dentro da igreja gozarem de fartura, mas que nem sequer esboçam um pequeno lampejo em que possa nos lembrar aquele irmão simples que é devotado a Deus e que passa por dificuldades grandes, ou grandes dificuldades, como você preferir. Eu quero falar então sobre mais duas verdades. Coisas boas também acontecem com aqueles que são hedonistas. Quem são os hedonistas? São aqueles que buscam os prazeres do mundo. É interessante que a Bíblia nos diz para a gente não amar o mundo e nem aquilo que há no mundo. No entanto, você na sua jornada cristã, na sua caminhada cristã, permite então que o Espírito Santo desenvolva em você o processo de santificação, para que você, a cada dia que passar, venha se parecer mais com o teu Salvador. Que hoje você é mais parecido com o teu Salvador do que ontem, e amanhã você se tornará mais parecido com o seu Salvador do que hoje. E isso é o processo de santificação que Deus desenvolve na vida de todo aquele que nasce de novo. A Bíblia tem várias recomendações para nós nos distanciarmos daquilo que está atrelado ao mundo. Quer ver uma delas? Já citei, não ame o mundo, mas vamos ser mais detalhado. Quando a Bíblia diz o seguinte, olha, cuidado, as más conversações podem corromper os bons costumes. Não,
As más conversações corrompem os bons costumes. Ela não diz que é uma possibilidade, diz que é uma verdade, é potencialmente verdadeiro. As más conversações corromperão os bons costumes. Poxa, então a Bíblia tem várias recomendações para que eu não busque os prazeres do mundo. Mas eu tenho vivido uma vida, Edilene, não buscando os prazeres do mundo. Mas parece que as coisas boas, a recompensa por isso nunca me atinge. E parece que aqueles que não se entregam verdadeiramente ao processo de santificação, que começa com o afastamento do mundo, veja que não é afastamento das pessoas, mas afastamento do mundo. Até porque se nós tivéssemos nos afastar das pessoas, nós não pregaríamos o Evangelho. A questão não é você se afastar de pessoas, é você se afastar do mundo, do costume que as pessoas têm e que desagradam o coração de Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus que fez morada em sua vida. Mas parece que não existe nenhuma compensação, porque parece que as coisas boas estão atingindo justamente os hedonistas, justamente aqueles que buscam os prazeres do mundo, estão sendo agraciados com as coisas boas, e eu, você, ou nós, que tenhamos renunciado os prazeres do mundo, para que possamos buscar, viver uma vida que agrade o coração de Deus, parece que as coisas boas vêm, mas vêm de uma forma homeopática, é tão lenta. Quem já fez tratamento com homeopatia aqui? Ninguém? Meu Deus, será que a homeopatia é tão antiga assim? A homeopatia, eu não sei, alguém sabe o que é homeopatia? É uns comprimidinhos que toma, né? Mas é um negócio que é um tratamento mais lento. E não é aquele negócio, estou com dor de cabeça, tomo um remédio, 15 minutos já passou a dor de cabeça. É um negócio que é trabalhado no sistema, dentro da gente, para que isso não venha acontecer. Então tem tratamento homeopático para todo tipo de doença. Só que num dado momento a gente olha para a vida da gente, parece que quando a gente renuncia os prazeres do mundo, deixa de ser um hedonista, parece que o bem para nos alcançar leva... O percurso é muito grande. Isso acaba cansando a gente. Deixe-me dizer algo para você. É verdade. É verdade que muitas vezes aquele que busca os prazeres do mundo, muitas vezes as coisas boas que ele procura e que é bom para ele, que para nós também de certa forma seria, se não fosse transgredir a lei moral de Deus, demora a acontecer. Nós precisamos de certa forma aceitar que coisas boas atingem pessoas que buscam os prazeres do mundo, que é justamente o desejo contrário daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Versículo 6, ele diz assim: vocês bebem vinhos em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos. Você acha que todo o povo, ao qual Amós estava profetizando, desfrutava deste bom vinho, dessas taças grandiosas e até mesmo dos melhores ungüentos? Não, é claro que não. Sabe quais eram as pessoas que desfrutavam disso, Maria Adelaide? Aqueles que não estavam nem aí com Deus. Aqueles que tinham coisas com as quais bens que eles podiam compartilhar para suprir a necessidade dos necessitados e que não compartilhavam. Essas taças com o melhor vinho, não sei se você gosta de vinho, eu particularmente nunca gostei de nenhum tipo de bebida alcoólica, mesmo antes de ser cristão. Mas se você gosta de um bom vinho, deve saber o que é um bom vinho, né? E parece-me, segundo aí, como é que chama a pessoa que lida com vinho? Tira a máscara. Eu sou menino, é isso aí mesmo? Pelo que eu entendi, é isso aí. Obrigado, filho. Parece que tem até a taça certa para determinado tipo de vinho, né? Você vai colocar e tem que dar uma giradinha também. Tem todo o cerimonial, né? Tem todo o cerimonial. Então quem conhece um pouco do cerimonial, ou degusta um pouco dessa questão do vinho, deve saber. Mas as pessoas que poderiam desfrutar deste privilégio, que para eles era um privilégio, e também se banhar com os melhores unguentos, não eram as pessoas que tinham compromisso com Deus. Eram justamente as pessoas que eram indiferentes àquilo que Deus pensava. Hoje nós temos uma teologia onde o crente tem que desfrutar do bom e do melhor. Eu não estou dizendo e não sou contra a teologia de que você pode desfrutar do bom e do melhor.
Eu sou contra a teologia que diz que você sempre vai desfrutar do bom e do melhor. Haverão momentos em que às vezes o bom e o melhor se encontrará tão distante de você que talvez você até se esqueça o que é o bom e o que é o melhor. Mas que na hora certa, no momento certo, Deus vai suprir as suas necessidades. Vai agraciar você com a graça dele que é abundante. E vai derramar sobre você bênçãos sem medida. É verdade. Mas isso não é sempre, não é eterno. Tiago 5:1 e versículo 5 também diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Olha Tiago aí profetizando. Versículo 5: vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartam-se de comida em dia de abate. De quem que ele estava falando? Dos ricos. Esses mesmos ricos que Jesus certa vez diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Não vamos entrar aqui na questão do que estavam querendo dizer na época, se o camelo era o camelo mesmo, se o buraco da agulha era o buraco da agulha mesmo, mas vamos usar a linguagem literal, tá bom? Momentaneamente. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando os discípulos ouvem isso, falam assim: então está lascado. Então ninguém vai entrar. Ele falou assim: calma, o que é impossível para o homem, para o Deus é possível. Ele só estava dizendo que era difícil, mas não que era impossível. Tem rico que vai ser salvo, mas é um pouco difícil. Por quê? Porque o dinheiro, de certa forma, ele acaba blindando o homem, muitas vezes até contra a manifestação da presença de Deus. Coisas boas acontecem a esses hedonistas, aqueles que buscam os prazeres do mundo, e que muitas vezes nós ficamos indignados. Como é que pode uma pessoa que leva uma vida tão aquém daquilo que Deus propôs para o homem levar, receber sobre a vida dele coisas tão boas assim? E eu, que estou vivendo uma vida com Deus, vivendo de torneira pingando. É porque isso acontece. E não cabe a nós ficarmos interrogando por que isso acontece. Nós temos que aceitar. E nem se levantar contra Deus, nem brigar com Deus. Por quê? Vou tirar eu, Deus, mas minha mãe é uma mulher, uma bênção de Deus. Por que morreu nesse desastre? Foi o que aconteceu com a pastora Linda, quando nós recebemos hoje a notícia pela manhã. Uma mulher de oração, uma mulher sábia, uma mulher dedicada, uma mulher devota, uma mulher comprometida com Deus. De repente sofre um acidente, uma fatalidade. O carro deles, um Fox, colide de frente com a Hilux. Morre os três, só o pastor ficou vivo. Não sei se, tudo bem, glória a Deus, o pastor ficou vivo. Pois é, mas eu gostaria que a pastora estivesse viva. Gostaria que os outros integrantes também estivessem vivos. Mas eles foram e ele ficou. Aí você vai falar o quê? Por que Deus? Os três foram e o pastor ficou. Porque ele era pastor? Não, eu já vi pastor também morrer de acidente. Aliás, quem conheceu Myles Munroe, um dos homens inteligentíssimos a serviço de Deus, como um professor, um dia entrou dentro de um avião fazendo uma viagem, ele e a esposa, só a filha também, ele e a esposa, entrou no avião, o avião caiu e morreu. Quando chega a notícia, Myles Munroe morreu do quê? Caiu no avião. Eu falei, nossa Deus, como é que pode um homem tão útil, um professor de excelência que estava ensinando, não só a igreja local, mas estava ensinando o mundo, de repente morre? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, e que infelizmente coisas boas também acontecem a pessoas ruins que não querem nada. Salmo 73, verso 12, 16, 17, 18 diz assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Como é que pode? Estão sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. E a quem ele se refere? Ao justo? Não, ao ímpio. Quando tentei entender tudo isso, fiquei doido. Foi um acréscimo meu aqui. Achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente Deus os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína.
é temporário. Mas para sua tristeza ou para sua inveja, a verdade é que ele desfruta de coisas boas que talvez você, sendo um homem de Deus, talvez, durante toda a sua jornada aqui na terra, talvez você nunca desfrutará. Mas nem por isso devemos questionar Deus. Nem por isso devemos murmurar contra Deus. Nem por isso devemos dizer, Deus, por que não comigo? E por que acontece com o ímpio? Por que que o ímpio desfruta daquilo? Como diz a pastora, né? Tem gente comendo meu filé mignon. Tem gente comendo meu filé mignon. Mas a verdade é o seguinte, se comemos filé mignon, serviremos ao Senhor. E nada contra aquilo que eu vou falar, até porque eu gosto, mas se comemos ovo, também vamos servir ao Senhor. E se o rico comer o meu filé mignon e quiser continuar não servindo a Deus, ou o ímpio, se você preferir, e eu tiver que comer ovo, eu vou continuar servindo a Deus. Porque no final, o ímpio vai com o filé mignon para os quintos dos infernos, e eu vou com o ovo para o céu. Não é o que recebo, não é o que tenho, que vai medir a mim mesmo, as pessoas, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo isso para você mais uma vez, porque eu quero que você seja um cristão maduro. Um cristão que não paute a sua vida com Deus, nos resultados que você está vendo na sua vida. Você vai ver muitas pessoas adquirirem posses materiais e se distanciarem do Senhor. E você vai ver pessoas perderem posses materiais e se aproximarem do Senhor. Eu vi uma frase que há muito tempo atrás eu já tinha lido, mas já tinha me esquecido. Está a figura até de um ator muito conhecido, que me fugiu a memória agora o nome dele. Ele fez o Homem Bicentenário. Quem lembra do nome dele? Robin Williams. Obrigado, pastor. Tem a foto dele e as palavras estão em relevo sobre a foto dele, dizendo o seguinte: quando viemos para esse mundo, nada trouxemos. Quando deixarmos este mundo, também nada levaremos. No entanto, passamos uma vida brigando por aquilo que nada trouxemos e por aquilo que nada também levaremos. E não é assim? A gente briga por coisa que a gente não trouxe quando chegou. E a gente briga por coisa que a gente também não vai levar, porque caixão não tem gaveta. Eu quero finalizar só com mais uma verdade que Deus colocou no meu coração. Coisas boas também acontecem com aqueles que são individualistas. Versículo 6b diz assim: mas não se entristecem com a ruína de José. No versículo, na parte A, ele diz assim: vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Sabe por que eles não estavam se entristecendo com o que estava acontecendo? Porque com eles estava o quê? Tudo bem. Deixa-me dizer algo para você aqui. Não sei se vai te ofender, mas antes de te ofender já me ofendeu. Mas agora não me ofende mais. Quantas vezes, e certamente você não vai ter um fator numérico para me citar agora aqui, porque talvez tenha sido muitas vezes, quando está tudo bem com a gente se esquece que está tudo mal com o outro. E isso, de certa forma, é um pouco de individualismo. Agora que está tudo certo na minha vida, glória a Deus, eu vou viver a vida glorificando. Mas e os que estão à minha volta, que não estão bem? Porque era isso que estava acontecendo quando Amós profetizou. Eles estavam bebendo os melhores vinhos, nas melhores taças, estavam ali se deliciando, mas não estavam se entristecendo. O caos que estava entrando, o quê? A ruína de José. Outras pessoas que estavam sofrendo. Porque para eles o mais importante era quem? Eles mesmos. Eu me lembro de uma vez que eu entendo que Deus me inspirou a fazer uma canção. Eu estava com a minha esposa, ela estava lavando roupa e eu estava sentado, motivo da minha alegria, né? Então eu estava só ali apoiando ela. Mentira, brincadeira. Nós estávamos compartilhando algumas coisas que Deus tinha feito de bom na nossa vida, nós estávamos muito felizes.
De repente toco o telefone, estava na Palavra Viva ainda. Toco o telefone, eu vou atender. E quando eu volto da sala, minha esposa vê que o meu semblante é totalmente diferente daquele semblante daquele homem contente vendo a esposa lavar a roupa. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, irmão Paulo morreu. Eu não sei se você lembra do irmão Paulo da Palavra Viva. Era um gordinho, dentinho, meio dentucinho, muito simpático ele. Como morreu? Ele foi internado e infelizmente teve complicações, veio a falecer. Acho que ele tinha, sua idade na época, novo. E sabe, um coração que estava cheio de alegria por aquelas coisas que estavam acontecendo conosco, de repente se enche de tristeza. Foi assim que eu me senti. Porque eu percebi que não adiantava eu estar feliz. Não é ingratidão a Deus, mas não adiantava eu estar feliz quando eu via um irmão meu sofrendo. E eu comecei a imaginar na esposa, comecei a imaginar os filhos, receber a notícia de que o pai havia sido levado. E a música dizia mais ou menos assim, dá um Mi maior aí. Não sabe acompanhar, mas só um Mi maior. É mais ou menos assim. Não, é um sol, desculpa, é um sol. Aumenta só um pouquinho que o tio é meio surdo. Isso. Do que me vale ter tanta riqueza, se eu não penso partilhar com meu irmão? Do que me vale ter todo o conforto, se tudo isso falta ao meu irmão? Do que me vale desfrutar desta vida, enquanto outros fracassam em meio ao caos? Do que me vale ter tanta alegria, enquanto outros morrem por não ter o pão? Muda, Senhor, o meu querer, me ensina a viver por meu irmão, e só assim poderei dizer que esta vida valeu viver então. Aí eu descobri que toda aquela minha alegria, mesmo sem ser ingrato a Deus, tinha desvanecido porque eu via alguém sofrendo. O pastor até hoje pela manhã disse, né? Que dia lindo, que dia maravilhoso, eu disse para alguns. Para o Vanderlei, que é o filho desse pastor que perdeu a mãe, não é um dia maravilhoso. Por mais ensolarado e aconchegante que possa estar transmitindo esse dia para as pessoas, para ele o sol não está brilhando, para ele o vento não está se movimentando, o ar não está se movimentando, não tem mais beleza, porque ele perdeu aquela que um dia foi instrumento de Deus para trazer ele à vida. Coisas boas também acontecem com aqueles que são individualistas, infelizmente, mas acontece. Provérbios 30:15 diz assim: 2 filhas têm a sanguessuga. Quem já viu sanguessuga? Quem já pegou sanguessuga na mão? É um negócio esquisito, depois quando ele gruda assim, parece que você quer tirar, é difícil. A Bíblia diz assim: 2 filhas têm a sanguessuga. Dê. Para mim. E você pode ver que o ser humano ele já nasce meio sanguessuga, né? Que uma das coisas que a criança já aprende sem você ensinar é me dá. Teninha, o Franklin não parece o Anderson. Não lembra o Anderson? Eu estou toda hora olhando para você. Você me lembra muito um companheiro meu. Nós fizemos seminário junto. Hoje ele é pastor em Maringá, né? Curitiba, ele é pastor em Curitiba. Eu estou olhando para você, eu estou lembrando um tiro Anderson na minha cabeça. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero perguntar para você: você é esse tipo de sanguessuga? Dedê?
Dedê, não é irmã Dedê, viu? É Dedê, é outra coisa. Por incrível que pareça, individualistas às vezes se dão bem. Coisas boas. E aqueles que pensam. Acho que todo mundo lembra de Madre Teresa de Calcutá, né? Que uma vez quiseram oferecer um jantar para ela, um almoço para ela. Ela ganhou o Nobel, né? Ela disse, não faz isso não, me dá tudo em dinheiro que eu vou ajudar todo aquele orfanato, todos aqueles pobres. Não me dê o almoço, me dê em dinheiro para eu comprar e ajudar todos os pobres. Eu vou dizer para você, poucos de nós recusaríamos um almoço desse. Mas ela não era uma mulher individualista, muito pelo contrário, ela pensava muito mais nas pessoas do que nelas mesmas. Ao contrário da classe política que nós assistimos, né? Que pensam muito mais nele e na sua descendência do que no povo. Eu quero finalizar essa mensagem citando Hebreus capítulo 6, verso 10, que diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. O prazer de Deus é que mesmo que você assista a cena de um individualista recebendo tudo, você continue sendo não individualista, mas continue sendo aquele que se propõe a dar, que sempre tem na sua mente o próximo e não você mesmo. Eu sei que a gente está num nível talvez quase que utópico, aquele negócio assim, isso não existe, pastor. Não, é possível, mas a gente precisa pelo menos começar a trilhar esse caminho dessa pseudo-utopia, onde a gente possa chegar num lugar onde falar assim, olha, hoje o que eu faço? Eu vou falando, vem coisas na minha mente. Nós já falamos aqui para vocês do Dr. Stanley Tan, né? O Dr. Stanley Tan foi um homem que tornou-se um empresário e que, por incrível que pareça, a doação daquilo que ele arrecadava na sua empresa era revertida para o reino de Deus, de tal forma, William, que ele tornou-se um homem que ele doava 90% e ficava com 10%. E sabe qual foi a fala dele no final da vida? Nunca me faltou nada. Ele não ficava com 90% como nós fazemos e dava 10%. Ele doava 90% da empresa e ficava com 10%. E nunca lhe faltou nada. Você vai ver pessoas individualistas que nem os 10 dão. Isso é um problema de cada um. Estamos aqui usando isso para querer coagir você para ser dizimista ou ofertante. Não. Como já foi dito já exaustivamente, com muito amor nesse lugar, pela minha esposa, a pastora, você tem que dar acima de tudo, é por amor, porque você ama a obra. E quer que a obra cresça, quer que a obra seja suprida, é por isso. Nenhuma outra razão. Não é interesse em receber, de jeito nenhum. Mas infelizmente, coisas boas vão atingir pessoas que são individualistas, que pensam só nelas, para o bem delas, ou que redunde para elas. Agora, eu estou enfatizando tanto isso, para que você seja um cristão maduro, para que você, mais uma vez, não venha pegar uma régua de medir a sua vida e a vida de outras pessoas, baseada nos resultados. Que você possa ser um cristão que não se impressione. Coisas boas também vão acontecer com aqueles que pensam só em si. Vai. E talvez você que pensa mais nas pessoas, talvez as coisas boas demorem um pouco para te alcançar. Mas não esquente a cabeça com isso. Porque existe um olhar que nunca falha naquilo que nós estamos fazendo. Eu vou lembrar de uma cena que não é muito boa de lembrar, mas é boa da gente saber que Deus está sempre com os olhos voltados. Certa vez, Miriam chamou o irmão dela, Arão, e falou assim: eu preciso bater um papo com você. Você viu nosso irmão Moisés? Arão, Miriam e Arão, irmãos? O cara é meio dono da verdade, acho que só ele pode fazer as coisas. O que você acha, Arão? Você é sacerdote. Eu acho que a gente não... Acho que Moisés está um pouco... Está se exaltando um pouco, está indo além da conta. Eu acho que ele se colocou num pedestal de uma forma indevida.
E a Bíblia diz assim: e Deus ouviu aquilo. Interessante, não tinha ninguém com eles. Só tinha Arão e Miriam. Não tinha mais ninguém com ele. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu. E esse é meu medo. Medo é Deus me ouvir quando eu falo aquilo que não devo falar. Porque o alcance da audição de Deus é algo imensurável. Então, não só a visão de Deus, mas a audição de Deus. Então, não se preocupe, não se impressione quando coisas boas começarem a acontecer com pessoas que pensam só em si. Continue sendo uma pessoa altruísta, que pensa nas pessoas, porque os olhos de Deus estão voltados para você. E a sua recompensa chegará, é só no céu, mesmo que seja, pode ser aqui também, mas mesmo que seja, saiba que a verdadeira recompensa é aquela que vem de Deus e não aquela que vem dos homens. Não se impressione quando coisas boas também acontecerem com aqueles que são centralizadores, pensam só em si. Os famosos excêntricos. Não, eu sei, por ele ser excêntrico, por chamar a atenção para ele, coisas boas vão acontecer, é verdade. Mas continue você tendo uma postura, convém que ele cresça e que eu desapareça. Não é importante que eu apareça, mas o importante é que ele apareça, que ele seja evidenciado. Não é o pastor Mauro que tem que ser conhecido, nem o Ministério Acts tem que ser conhecido. O pastor Mauro é apenas uma ferramenta. O Ministério Acts é um templo onde se reúnem os servos dos senhores e as servas do Senhor, para que o nome dele também apareça. Não é o nome do Ministério Acts que tem que se tornar conhecido, mas o nome de Jesus. Não se impressione, coisas boas também acontecem para aqueles que vivem nos prazeres do mundo. Tanto é que eles dizem, está vendo? Você é crente, não pode fazer nada daquilo que eu estou desfrutando. Posso beber, posso fumar, posso transar, posso fazer um monte de coisa. Você não pode nada. Mal sabem ele que na realidade é ele que não pode, porque ele não consegue se livrar disso. E nós fomos libertos disso. Mas infelizmente os hedonistas viverão coisas boas. E você às vezes vai até assistir ele se dando bem. Mas continue você rejeitando as coisas do mundo e buscando aquilo que dá prazer ao Senhor. Porque os olhos do Senhor estão voltados para você. Não se impressione, coisas boas vão acontecer com aqueles que individualizam tudo. Mas o importante é que você nunca pense em si, mas pense sempre no seu próximo. Amém? Vamos ficar em pé? Vou cantar essa canção aqui, um pedacinho. Vai lá, Pedro Solar, lá, que fica gostoso também. Aumenta um pouquinho, Douglas, só para eu ouvir um pouquinho mais assim. Vamos cantar essa canção, dizendo para o Senhor, Senhor, não importa que de uma forma ilícita, e talvez até lícita, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, são pessoas talvez até ruins, recebam coisas boas. O importante é que eu quero me desenvolver um relacionamento com o Senhor. E eu só quero receber coisas boas vindas do Senhor. Mais e mais e mais de ti. Mais e mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mais e mais
mais e mais de ti. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, eu me com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Irmão, eu quero terminar e que você vá para sua casa feliz. Que quando coisas ruins ou coisas que você não esperava vir sobre a sua vida, continue firme com o Senhor. Continue firme. Um soldado, ele não fica satisfeito com o seu comandante, com o seu general, só porque ele nunca foi alvejado. Não, ele fica feliz porque ele está defendendo a sua pátria. E mesmo que ele tenha sido alvejado e saia dali ferido, mas ele vai sair dali ferido, mas ele vai sair dali contente, porque ele defendeu a sua pátria. Nós fazemos parte de um grande exército, e esse exército é o exército de Deus, que está aqui, chamado igreja, para proclamar as boas novas de salvação para aqueles que estão perdidos. E às vezes, quando nós saímos para esta guerra, às vezes nós somos atingidos, mas isso não significa que você é um soldado ruim, que você não se preparou. É que às vezes isso acontece. O soldado, quando vai para a guerra, ele não vai com promessa de que ele não vai ser atingido, nem vai ser morto. Ele vai com a certeza: eu estou indo defender a minha pátria. É com essa certeza que você tem que caminhar dentro do reino de Deus, de que você está num grande exército a serviço do general dos generais, e que mesmo que você se machuque, esse general dos generais, ele é o médico do médico, capaz de trazer cura para você, te levantar e te colocar na linha de frente outra vez, para que você possa sair mais uma vez vitorioso, em nome de Jesus. E quando você vê coisas boas acontecendo com aqueles Zé Mané que não quer nada, que debocha até de Deus, deixa. Como dizia um amigo meu, a batata dele está aquecendo, a batata dele está esquentando. Mas não se importe com isso, porque as verdadeiras coisas boas, ela vem em forma de bênção, e a bênção só pode vir de Deus. Você sabe que o homem pode conquistar muita coisa sem ser bênção. O homem pode fazer muita coisa sem ser reflexo daquilo que Deus deu para ele. Ele mesmo conquistou. Mas o mais gostoso não é aquilo que você conquista, não é aquilo que o homem te deu, mas é aquilo que Deus entregou para você. Você fala assim: era impossível acontecer isso, só pode ser um milagre, e Deus fez isso. Amém? E assim você tornar-se-á um soldado valente, valoroso, que não se importa que o outro foi para frente e nunca foi ferido, e que você foi ferido. O importante é que um dia te chamaram para fazer parte desse exército, e que aquele que te chamou te ama e tem o melhor para a sua vida. Amém? Vamos agradecer mais um pouquinho? Que ele cresça, diga:
que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Viva uma semana abençoada em nome de Jesus, mas como um soldado que está pronto às vezes para ser alvejado e que está pronto para levantar e continuar a batalha. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana.